A paz do Senhor Jesus, irmãos. Deus é tremendo. Ele é imbatível, invisível e anda em cima do mar. Só Ele é o Rei da Glória, aquele que é o Senhor dos Exércitos. Diz: Eu sou. Quando Moisés disse que vou me apresentar ao Faraó e vou dizer o quê? Quem foi que me mandou? Você vai dizer que foi o Eu sou quem te enviou e te mandou. Deus já está falando comigo e com vós. Deus disse que tem um jeito diferente de dar sinais, e tem um jeito diferente de falar conosco, que a perspectiva do meu entendimento, do seu entendimento, não é a do Senhor. E a gente fica se perguntando: Senhor, é o teu sinal? Aleluias! E o Espírito Santo de Deus já está aqui. A tua doce e linda presença do Espírito já está neste lugar. Poderoso Deus, eu estou pegando, Senhor, os teus sinais. Estou transmitindo, Senhor, sinal para o teu povo dizer que tem que ficar firmes quando há uma escolha. Há uma escolha. E sobre vós vai estar sendo quebrado todos os portões de ferro sendo estraçalhados e maldição de antepassado familiar está sendo quebrada, porque o Senhor disse assim: aleluia, enquanto nós estamos diante da tua presença, trabalha para mim que eu trabalho para os teus. É palavra de ordem para o Salmo 91 se cumprir na sua vida, na sua casa. E o Senhor diz: a sua perspectiva de entendimento não chega nem aos pés do meu entendimento. O escábulo onde ficam os meus pés, que é alto do trono, onde serafins e querubins, todos rodeados ao torno do Senhor, não conseguem nem ver a glória dele, mas está diante do trono. Os seres angélicos dos tronos está diante do trono. Os seres angélicos dos querubins está louvando ao Senhor. E os serafins está no alto do trono, cobrindo com das suas 6 asas seus olhos para não ver a glória do Senhor. Porque tem outras asas apontadas para baixo, em direção da terra. Eu creio, meu Deus poderoso, porque tem a outra que o cobre o seu corpo. Essa foi a visão em Quebar que Ezequiel teve dos serafins, como eles se apresentando. Aleluia. Se Deus está dizendo, o teu olhar, abrindo visão para o teu entendimento dos meus sinais. Aleluias. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, agradeço com poder a tua linda e doce presença, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, fica conosco, permanece conosco. Fala ao Senhor que o Senhor deseja falar para nós. Senhor, ademoesta se for preciso. Senhor, corrige-nos, Senhor. Nos avisa-nos, Senhor. Nos dá, Senhor, a tua palavra de direção como bússola. Senhor, já te agradecemos pela tua presença. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra. É diferente. Já passamos por ela algumas vezes, porque essa oportunidade já se fez 6 anos, então já passamos por ela. Estamos lá em Tiago, capítulo 2. Mas o Senhor nos trouxe aqui. Em 1 Samuel, ele disse: aproveita a oportunidade desta palavra que o Senhor está trazendo hoje para para você. Não fique contigo somente. Compartilhe ela. Esse canal, ele tem que entender que é o logaritmo, é a sua plataforma, tem suas particularidades, suas regras de condutas, para que este material possa continuar sendo recebido e entender que está sendo bom. Aleluias. Porque Deus disse, quando te fez, foi muito mais que bom. Imagine os instrumentos usando a favor de Deus, como Ele está abençoando em sua casa e você abençoar outra pessoa. Aleluias, amém? Outra alma a ser alcançada. E dá o seu gostei, louvado, exaltado, e se inscreve. Para glorificar o nome do Senhor Jesus, coloca aí nos comentários o impossível do sinal que Deus te deu para que você não caísse em nenhum mal. E qual foi a vitória que Deus falou contigo? Amém? Glória a Deus, aleluias. E vai orando. Ora para que possamos continuar de pé. Porque esses emissários do Senhor continuar falando em nome dele, até a volta do Senhor, que Jesus está dando um tempo para que todos da terra saibam dele e sejam salvos. Por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluias. Capítulo 14 de 1 Samuel. Palavra do Senhor. Versículo 6. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento.
para um vai ser acampamento. Aleluias. Para algumas traduções. Daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode pedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Amém? Vamos parar aqui e depois o Senhor vai trazer. Vamos ver aqui uma outra tradução para que possam os irmãos acompanhar de uma maneira diferente. E disse, pois, Jonatas ao seu criado, que lhe trazia as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Talvez fará o Senhor por nós, o que não é difícil. Ao Senhor salvar com multidão ou com pouco número. E aí, o versículo 7, e o seu pajem de armas lhe respondeu: faze tudo que tentes o teu coração, vai, que aqui estou contigo, a tua vontade. Graças a Deus por esta palavra. Irmãos, é forte. Aqui vem de um cenário, para quem não conhece, estava acontecendo de 1 Samuel até chegar, aleluia, o capítulo 14. Aqui vem de um cenário de um homem segundo o coração do Senhor que Deus estava levantando. Porque aqui nós vamos entender, para quem conhece a palavra, entende que Jonas foi um do seu melhor amigo, daquele que o Senhor escolheu segundo o seu coração, Davi. Aqui é um preparamento de algo que estava sendo profetizado mais tarde para a sua descendência. Ele não sabia que os feitos que está fazendo hoje ia alcançar sua descendência. Está pegando o sinal? Ele não sabia que aconteceria com sua descendência em Mefibosete. Fez parte da promessa do Senhor, que um dia quando se encontrou com o seu amigo foi leal. Lealdade pode ter uma multidão, mas Deus deixa um número pequeno, ou talvez um, leal ao teu lado, na tua caminhada. Ele está dando sinais onde quer que você vai, é para ir, onde você não deve ir, não é para ir. Deus está falando essa palavra hoje, eu estou dando sinais para ti. Aqui era uma guerra. Que guerra? Era território que Saul estava ali avançando. E aqui diz que havia desvantagem para Israel militar contra os filisteus. Aqui neste lugar, aonde Saul se preparou, estava com 600 homens. Cá, Jonas se saiu desse acampamento do seu pai, antes de se dirigir, aleluia, a glória a Deus, a Micamás. Aleluias. Ele deixou ali e saiu de junto do seu pai e levou um escudeiro consigo, aquele que carrega as armas. Diz as escrituras que o povo de Deus, ele não tinha onde afiar armas e precisava assim de quem? O povo inimigo para fazer a afiação das suas armas. Oi, Deus já está falando com o sinal para ti que a tua arma está afiada. Ele já está para combate, é para tu continuar combatendo. Eu já te dei armas e elas já estão afiadas para você usá-las. Aleluias. Eu não sei onde é que você usar suas armas, os seus dons, os seus talentos que Deus te entregou no teu ministério, na tua profissão, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado, para que muitos dizem que estava morto, acabado, eu vou te colocar na posição, porque Mefibosete foi alcançado. Aleluias. Foi alcançado porque teve promessa. Sua descendência toda não foi morta. Teve descendência de Jonatas, porque a ordem que todos morressem era assim, da parte de Saul. Aleluias. E o Senhor está falando já com sinais. Então, Jonatas se desfez ali, se apartou escondidamente, se afastou, se apartou ali do exército do seu pai, que já não estava fazendo coisa que agradava o Senhor, em desobediência. E aí ele disse assim, Jonas disse assim, filho de Saul, ao jovem escudeiro: vamos ao acampamento dos filisteus do outro lado. Mas não contou isso para seu pai. E ali ficou seu pai debaixo da romanceira, fronteira em Gibear, diz o texto. E
Jonatas desceu. E nesse trecho que Deus me entregou, foi quando, nesse versículo final, a parte B, eu estava já próxima a dormir à noite. Deus está ultimamente falando comigo assim, o Espírito Santo preparando uma palavra quando não está na sequência, subsequencial dos 6 anos, que já está lá em Tiago. E foi esta palavra que o Senhor disse: nada é impossível, pode pedir o Senhor te salvar, seja com poucos ou com muitos. Foi pouco, né? Tá pegando o mistério humano? Tá pegando o que Deus está falando com você? Só tinha Mefibosete, não foi isso? Que sobreviveu? Que uma mulher o a escondeu, a ama, a serva. E o aleluias. E aquele menina gritando diante dessa uma dessas campanas de guerras aqui, que o povo, aleluias, Deus foi contra Saul, mas ele foi escondido. Aleluia, se prevaleceu a bênção do Senhor e a maldição quebrou. Por quê? Porque teve um amigo aqui que plantou a semeadura. Que quando decidiu estar do lado daquele que era o Senhor segundo o seu coração, ele se aliou a ele como um amigo leal. Vai pegando teu sinal que Jesus já está falando desde que começou. Aleluias. E aqui disse assim, ó, meu escudeiro, meu servo, vem comigo. Ele disse, eu vou pedir um sinal ao Senhor. E eu vou pedir um sinal ao Senhor, se quando a gente estiver subindo esse espinhadeiro, irmão, dizem aqui a palavra do Senhor, que é Bozés e o outro lado Senem. Imagine, um penhasco altamente difícil. Um lado tem o nome de Bozés, quer dizer, brilho, lapidante, resplandecente, tipo diamante, né? Assim. E do outro lado é o Senem, onde o espinhadeiro com muitas árvores. Aqui diz poder ter sido árvores, aquelas árvores cheirosas, de acácias, né? Aleluias, que fechava um lado e fazia sombra. Aqui está tendo uma dualidade do texto. De um lado a luz, do outro lado a sombra. De um lado é o bem, do outro lado é o mal. De um lado eu te caminho para a benção, do outro lado tem maldição. E neste contexto, toda a palavra do Senhor fala na bússola que te dirige, é uma arma também para ti, uma espada que tem 2 gumes. E ela vai nos profundos órgãos e penetra e faz o corte para transformar e traz para fora o que Deus está te chamando. Vem para fora, se cumprindo palavra, sai para fora. Ah, Lázaro, eita, para quem está no manto já está entendendo, você vai colocar o nome do seu filho ou sua filha, sai para fora, porque eu tenho um testemunho sobre esse texto que Deus fez a graça. Aleluias. E trazendo, aleluias, para fora grandes coisas. Para bênçãos do Senhor, que é a sua descendência. E você vai dar, o seu testemunho da vitória. E ele pediu um sinal. Se quando estivermos atravessando, subindo o espinhadeiro, eles não subiam de pé. Me parece que a descrição do texto diz que Jonas ia subindo, que era tão íngreme, tão difícil, o lado do penhasco, espinhoso, com dificuldade, aleluias. Ele diz que subia, tipo de 4, não estava em pé. Foi andando com as 2 mãos, era íngreme, e o seu escudeiro também. E ele disse assim ao escudeiro, olhe, e entre o Jonas disse ao seu escudeiro, siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, foi no versículo, aleluias 11, porque antes ele pediu um sinal. E disse a ele, vamos atravessar em direção aos soldados, e deixaremos que eles nos vejam. Se ele nos vê e dizer, sobe aqui, vem para cá, você está entendendo o que Deus está dizendo contigo, dando um sinal para você? Se te chamar, aleluias, é eu que estou dizendo que vá. Mas se nada disso acontecer, é o que o sinal do Senhor Deus não vai estar conosco. E aqui diz que eram 2. Jonatas e seu escudeiro. Deus está dizendo aqui na outra versão, seja com multidão, seja com pouco, se Deus está contigo, Ele te dá vitória. E pessoas vão ficar contigo para uma peleja leal, aquele que vai ser leal, ele vai te dar o sinal de quem está contigo.
porque prontamente vai dizer assim, ó, eu vou, minha irmã, e vai ser conforme o teu coração está dizendo, não o coração ansioso, não, é o coração de Deus colocando em a mente, vai ser conforme tu tá fazendo a estratégia, Jonatas, meu Senhor, e assim o fez. Aqueles circuncisos, aqueles inimigos, os filisteus que tinham a arte do dom de afiar as armas. Aqui diz o texto, já que o dom de afiar as armas somente tinha a espada afiada ali, Jonatas e seu pai. E quem estava segunda a arma, a segunda que está dizendo, era o seu escudeiro. E pense como é que tem sido. Imagine subir um espinhadeiro, só dois. E lá em cima tem uma multidão que você não sabe que está lá. Você não sabe quantos inimigos você tem. E o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Mas estava lá do outro lado a garantia da mão forte, que é um contra os outros se destruir ali. Mas para testemunhar a tua fé e diante das tuas mãos pequenas, e tem uma fiel que Deus vai levantar, e já levantou, que está andando contigo, ele já levantou, ele já deu sinal que é fiel a ti, levantou para andar contigo. Ele disse, quando chegarmos perto, Zé, a gente vai para cima, porque Deus já deu sinal que ele é conosco. Era dois, e de cara, Jonas derrubou 20 homens, e seu escudeiro foi ali, fazendo um massacre da cabeça. Ele foi saqueando, ele fazendo massacre da cabeça, destruindo o inimigo pela ponta do pescoço. E de longe, onde tinha 600 homens lá, o seu pai viu o alvoroço de longe do acampamento do seu filho. O que está acontecendo? Oi, de longe, teus inimigos vai dizer o que está acontecendo, esse alvoroço. Esse alvoroço é o quê? Tá todo mundo caindo. Que todo mundo é esse? É a tua dificuldade, é a tua pobreza, é a tua doença. Tá caindo tudo que levaram contra ti para matar sua descendência e você não tá alvoroço, sabendo o que está acontecendo contigo. E aí, quando vão ver, todos os seus inimigos já estão sendo derrubados. E vão ver a tua vitória. A tua vitória não está entendendo nada, né? Como é que sobe dois? E volta de lá a multidão abatida, e os filisteus foram ali dispersos. O que fugiram se dispersaram e muitos foram se degradando um contra os outros. E aquela arte que pensou que isso era só deles, Deus disse, vem para as terras assim, que eu vou te dar não só os filisteus, vou te dar os moabitas, vou te dar todos em tuas mãos, porque aquele segundo coração estava chegando para assumir o trono, Davi. E o amigo fiel já estava trabalhando para Deus. Trabalha para mim que eu trabalho para os teus. Trabalha para mim que eu trabalho para os teus. Enquanto tu me ora, enquanto tu me adora, eu descer com livramento sem demora. Se tem fio de escarlate em tua casa, tem Jesus. Pode ficar tranquilo, ninguém fere, ninguém mata. Pode cair muralhas à direita, à esquerda, à de frente, mas não cai na tua casa. Se na tua parentela, até mesmo que não está lá, ninguém vai ser ferido, porque eu estou liberando para ti o Salmo 91 se cumprindo em sua vida, em sua descendência, e a maldição foi derrotada, foi aniquilada, foi anulada, e as suas bênçãos chegou para ti, sua descendência chegou. Quem disse que o Senhor não fez com um e com dois? Uma multidão na mão. E Jonas trabalhou para Deus, e Deus fez para a tua descendência. Amém? Glória a Deus, eterno Pai, obrigado a tua palavra, já fechei a tua palavra, Jesus, que o Senhor já entregou, Senhor, o teu maná, o teu tesouro. Aqui diz que era a cidade, aleluias, de Borrés, que era um diamante, e do outro lado era Senem, um penhasco, do lado de um lado outro, um do norte e do sul, com suas dificuldades para chegar lá, mas o Senhor deu estratégia e deu sinal, porque o Senhor estava com ele para Jonatas, e ele subiu com seu escudo. O Senhor deu sinal aqui, Senhor, e ouve aqui, Senhor, o teu sinal, e o teu povo já entendeu a tua palavra e a visão que entregou. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus, que até aqui ajudou o Senhor, porque naquele lugar, em Borrés, aleluia, que chama Bozés, talvez o nome, a pronúncia, que era um lugar de fé, aonde Samuel também cravou lá a pedra e diz, até aqui o Senhor me ajudou, e ali foi dada ao Senhor Deus a vitória. E Senem, o lugar difícil e espinhoso, é preparamento para a tua vitória, porque o Senhor disse que quebrou e anulou
porque tu está trabalhando. Aleluias. O fio de escarlate é Jesus na sua casa, que já entrou com salvação. Obrigado, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor por esta linda oportunidade. Graças a Deus. E Deus levantou estratégia. O nome do Senhor Jesus foi glorificado. Que a oportunidade saiu, irmão. Você não sabe que foi a guerra para acontecer. E ela aconteceu para a glória do nome de Jesus. Amém? Eu não sei quais são os Bozés e os Senéns do caminho, mas Deus é contigo nele, sua descendência e você foi alcançada. E bênçãos foi feita sem medidas e a maldição foi quebrada. Aleluias, a paz do Senhor.